This is the way. Ah, yes. This is the way. Ah, yes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Olá, pessoal, bem-vindos ao novo episódio do nosso podcast Cadê a Hipótese Ruth? Apresentado por mim, Paulo Bódio, e pelo meu amigo Gabriel Rego. Fala, Gabriel, estamos aqui de novo, segundo episódio, parece que a gente sobreviveu a uma semana. Fala, Paulo Borjo. Pois é. Eu acho que estamos indo bem e eu queria falar que nós fomos o terceiro podcast mais escutado lá de casa. Excelente! Muito bom, acho que em casa também. Parece que a Aline, as meninas escutaram. A Lídia escutou? Acho que o comecinho só. Ela não aguentou tudo? Não, mas foi a parte mais divertida, né? Então tá bom. O Romeu ouviu? Ouviu. Ele estava comigo, ele gostou bastante, emitiu uns grunhidos de satisfação e eu acho que foi bom. Muito bom. Mas a gente tá aqui brincando, mas, Gabriel, eu fiquei impressionado. Eu achei que a gente ia ficar, sei lá, 2, 3, 4 ouvintes. A gente já teve mais de 350 pessoas escutando o nosso podcast. Então a gente queria agradecer muito vocês que estão escutando e apoiando aí essa nova aventura que eu e o Gabriel nos metemos. A gente fica muito feliz, a gente ficou muito feliz com alguns feedbacks. O Gabriel recebeu algumas mensagens de apoio, mas também algumas perguntas e algumas sugestões. Eu também recebi algumas. Fala aí, Gabriel, o que você recebeu de mensagem? Um grande amigo, queria dar um abraço para o Marceleza, perguntou, né, refletiu, na verdade, sobre os limites da liberdade e falou sobre uma experiência própria, pessoal e única dele, que quando ele ia falar, muitas vezes ele conseguia prever o tempo verbal antes do discurso completo. É como se ele conseguisse já imaginar o que viria lá na frente na fala dele. E ele perguntou se isso também, né, seria uma prova aí da falta de livre-arbítrio. Então foi mais uma reflexão. Eu não sei se você entende direito. Como que chama o teu amigo? Marcelo, mas aí o vulgo Marceleza, Tá bom. O Marceleza, então, pelo que você falou, ele tem uma capacidade de prever. assim mesmo. Então, eu tô achando que ele é neto da vovó Maria Conga. Quem é Maria Você não Conga? sabe quem é a vovó Maria Conga? Vai ficar para outro episódio. Quando a gente falar quem é a Ruth, a gente conta sobre a Maria Conga. Mas, rapaz, então ele tem um poder de prever o futuro, de prever a si mesmo. Maravilha. Excelente, Marcelina. Isso é importante. Conta depois pro Gabriel se você prevê que esse podcast vai dar certo. Aí vai ser legal. Eu acho que aí ele tá com boas ideias e boas esperanças, porque ele torce por a gente. Obrigado, Marceleza. Eu também recebi umas mensagens. Olha, eu recebi duas que pediram e falaram da mesma coisa. Você, no outro podcast, comentou sobre inteligência e chimpanzés. E aí eu recebi do meu amigo Matheus Paciência, amigo da época da escola, Matheus, biólogo, e também do meu irmão, Alexandre, falando que seria interessante a gente discutir esse tópico de inteligência e chimpanzés. Então, pessoal, a gente já está planejando um podcast sobre esse tópico e aqui hoje a gente, até por conta dessa pergunta, a gente faz aqui a nossa homenagem a um grande primatólogo que faleceu agora dia 14 de março, o Franz de Waal. A gente vai fazer um episódio específico sobre isso, sobre inteligência animal e empatia, em homenagem ao Franz de Waal. Para quem quiser já se adiantando e lendo algumas coisas, tem um livro muito legal dele que chama A Era da Empatia, em que ele discute tanto essas questões da empatia do ponto de vista mais da nossa espécie, mas como das outras espécies. É uma perspectiva muito interessante do Franz de Waal, que faleceu agora, dia 14 de março. Ele faleceu, foi uma grande perda para a ciência, mas deixou um lindo legado. Deixou um legado maravilhoso mesmo. Muito bom. Ô, Gabriel, e essa semana eu ouvi aí umas histórias. Parece que você mora num bairro em São Paulo que ficou tudo escuro. A gente tá sem luz lá? Agora voltou, né? Ficou um vai e vem de luz, mas eu queria constar que não apenas no meu bairro, mas em vários bairros de São Paulo, o que é um tanto impressionante, né? Porque é uma cidade como essa grande. E só para constar também, uma curiosidade, porque eu estava esses dias pensando
sobre isso. Eu estava na rede em casa, olhando o Tem rede na sua casa? Tem uma rede em casa. Eu tenho a obrigação, como nordestino, ter uma rede em casa. Entendi. A gente tem essa lição, essa função, essa obrigação moral, obrigação. E eu estava na rede em casa pensando, e tinha acabado a energia de algum lugar, não sei se era Vila Mariana, Vila Mariana, desculpa, um nome complexo desse. É difícil, Vila Mariana. De novo. Vila Mariana. Muito bom. E eu tava pensando, cara, faltou luz lá 5, 6 dias e tal. E eu pensando, pô, que privilégio eu tenho morar no centro, né? Em frente ao hospital. Aqui a energia nunca vai cair. Deve existir muita redundância, né? Deve Os existir caras muita devem ter pensado redundância. direitinho nessa cidade. E eu acreditei, cara, acreditei. E caiu. E fiquei um dia todo sem energia, no escuro. Foi uma experiência bem curiosa, né? Porque a escuridão traz reflexões profundas sobre a vida, né? Quando eu perguntei, eu tava mais preocupado se você tinha tomado banho, se você tinha esquentado sua comida no micro-ondas, como que tava para trocar a fralda do Romeu à noite. Mas, na verdade, nada disso foi importante. A escuridão te trouxe reflexões. Profundo. Eu quero entender isso. Eu fiquei pensando, por exemplo, cara, a gente evoluiu tanto, né? E a importância, por exemplo, do ventilador na vida. Esse é o nível de profundidade. Foi, cara, porque a gente ficou sem ventilador, tava quente pra caramba, e eu moro em frente ao hospital, que tem muita mata. Cara, tinha muito, muito mosquito, falo, Borja. Foi difícil a noite. E eu fiquei pensando sobre como é que a gente está descolado da natureza, né? Ainda bem, porque a natureza é selvagem, viu? Às vezes. E o desafio maior para mim, Paulo Borges, foi realmente trocar a fralda dele no escuro, com baixa luminosidade. Eu acabei limpando o menino 3 vezes mais do que era necessário. Mas eu acho que ficou limpo. A gente espera, né? Tadinho do Romeu. Lide, Romeu, a gente tá torcendo por vocês. Mas, ô Gabriel, uma coisa que chama atenção nesse momento, claro, é uma desorganização, né, total e realmente é difícil explicar isso, né? Como que uma cidade como São Paulo, região central, em frente a um hospital, falta luz a ponto de faltar por vários dias, né? Uma coisa bem, bem complicada, né? Mas isso também traz algumas outras reflexões interessantes, né? Porque você, nessa situação no escuro, você e outras pessoas, no teu caso, a gente viu isso acontecendo, muita gente oferecendo ajuda, né? Muita gente se colocando numa posição em que, olha, vai lá em casa, você pode usar meu chuveiro, você pode cozinhar lá na minha cozinha, se vocês precisarem de apoio. É isso? Foi isso mesmo? Foi curioso e perceptível que assim que acabou a luz, você viu um movimento de pessoas indo para a rua, para as calçadas, em relação entre vizinhos, entre pessoas próximas, até entre pessoas desconhecidas, exatamente oferecendo ajuda, perguntando como é que estava, né? Então acho que isso trouxe um pouco esse lado de cooperação entre as pessoas diante da situação de dificuldade, né, coletiva. Entendi. Ô, Gabriel, e aí isso traz a gente para o tópico desse novo podcast, né? Que é exatamente a questão da cooperação. E aí, quando a gente entra nesse tópico que a gente escolheu para o programa de hoje, né? Cooperação, automaticamente eu fico pensando na visão que as pessoas têm sobre quem somos, né? Desculpa, passou uma vaca aqui agora, falou Borja. Então, semana passada tinha um passarinho, hoje passou uma vaca aqui mugindo. Mas tranquilo. Vamos falar então sobre cooperação. Para muita gente, a compreensão de quem nós somos, né, como espécie, passa longe de uma visão cooperativa, né, Gabi? Se a gente for olhar muitos pensadores, então se for olhar muitos filósofos, muitas áreas da própria psicologia, economia, tem muitas áreas que consideram que a nossa espécie ela é racional, que ela é voltada, os indivíduos são voltados para si próprio e os indivíduos estão o tempo inteiro buscando maximizar os ganhos próprios, né? E essa história que a gente está comentando, né? Acabou a luz e de repente as pessoas saem nas ruas e estão uma ajudando a outra, isso mostra uma outra faceta da natureza humana, né? Como que será que é essa história toda, né? Porque a gente tem uma visão, inclusive com uma concepção filosófica antiga, né? Se for pegar Thomas Hobbes, né? Então a visão da guerra de todos contra todos, o próprio Adam Smith em Riqueza das Nações, né? Já sinalizava que o interesse era
não era por exemplo, do consumidor, ele estava vendendo, a pessoa vende um produto porque ela está interessada no seu próprio ganho, ela não está preocupada com o teu bem-estar, ela está preocupada com o ganho próprio. Como que fica isso? Não parece meio conflitante essas visões? Me parece bem conflitante, talvez tenha a ver com questões contextuais da época, de recursos, né? Então, situações onde existiam poucos recursos, situações onde existiam conflitos constantes, né, entre grupos, países. E aí traz, eu acho, uma visão muito forte para vários pensadores de que somos seres um tanto violentos, um tanto egoístas. Mas será que se a gente olhar nessa época também, não existiam os que cooperavam? Porque se só existiam os que destruíam, como que ia ficar a nossa espécie? Possivelmente existiam os que cooperavam para estarmos aqui hoje. Acho que Exatamente, é importante. ainda bem. E é engraçado pensar que eu tenho essa visão na minha cabeça até, porque acho que vem mesmo um modelo de muitos filmes, seriados, na história do self-made man, a questão do ser uma pessoa que ela sai de casa numa vida meio National Geographic, que você sai de casa ou para matar ou para morrer, né? Uhum, E acho que essa visão, pelo menos na minha infância, eu lembro um pouco disso, que existiam alguns filmes que eu uhum. via, e na verdade eu fui crescendo e vendo que não, né? A gente tem cada vez mais uma cooperação como algo importante para a sobrevivência e para o bem-estar, né? Vamos pegar isso que você falou, a gente sai de casa pra matar ou pra morrer. Agora então imagina, Gabriel, você tá saindo lá da tua casa no escuro pra matar ou pra morrer. E aí no que você, aí no que você chega na esquina, uma pessoa para você perguntando: "Ô moço, como que eu faço pra chegar na rua tal?" O que que você faz? Cara, eu não mataria essa pessoa, primeiramente, e eu daria o endereço da rua, porque eu acho que eu tenho esse espírito cooperativo, colaborador. E você acha que é só você? Acho que é a maioria das pessoas, não é? Eu acho que a maioria, porque a maioria que pensa que eu vou para matar para morrer, lembra que ela pode morrer tanto quanto matar. E eu acho que isso leva a gente a pensar que, cara, é muito mais fácil viver quando todo mundo, né, ninguém se mata do que numa Do que contra situação. você. Mas, Gabriel, olha só, você parou para ajudar essa pessoa porque você pensou, eu também posso morrer ao invés de matar? Ou foi algo automático? A pessoa te parou, você nem parou para pensar. Então, imagina, você está correndo, está atrasado para chegar para dar a tua aula, e mesmo assim você para, né? Do ponto de vista econômico, se a gente for pensar numa visão bem econômica, você está perdendo, né? Você está perdendo tempo, você vai se atrasar, mas você parou para ajudar, né? Tem pessoas, às vezes, não sei se você já passou por situações assim, você tá no farol dentro do teu carro dirigindo, a pessoa abre a janela e fala, você sabe onde está o lugar? E aí você fala, não, só sei como eu tô indo para lá, vem atrás. Se for pensar, além de parar um tempo para explicar, nesse caso você está até se pondo em risco. E se for alguém que está querendo te sequestrar? Mas a gente faz isso, né? A gente ajuda os outros. Como que fica isso? Eu acho que faz, e tu falou um termo bem interessante, que é isso ser algo até automático. Eu penso porque boa parte das nossas vidas a gente tem situações de cooperação em casa diárias, né? Pessoas que estão parando o seu tempo para estar com a gente. Temos amigos, temos familiares, e talvez essa seja a impressão mais forte nas relações sociais. A gente passa mais tempo cooperando do que pensando que isso é um perigo, Uhum. né? Então eu acho que esse automatismo vem, claro, da base, né? De já estarmos desde pequenos sendo no meio onde há cooperação na escola, há cooperação em casa, e há esse automatismo, tipo, cara, eu acho que no geral a gente coopera mais que fica conflitando, né? Então eu passo mais parte do tempo, a maior parte do tempo agindo de forma automática, seguindo então esse padrão de cooperação. Entendi. Então, no final, quando a gente tem uma visão da espécie, que é uma espécie competitiva, ela tem uma faceta que é cooperativa. E você falou agora, talvez seja maior que tenha, porque talvez os caras no Wall Street estão competindo, mas o cara para chegar no banco se perdeu e perguntou pro vizinho lá, o cara na rua, e Uhum. ele falou onde é que estava. Ou seja, às vezes a ação que mais aparece seja de competição, que seja um pouco mais forte ou escandalosa, mas até chegar lá existiu muito mais ações de cooperação do que de competição. Pensei nisso. É, mas elas são muito salientes. Se a gente for olhar na história dos pensadores, tem algumas questões importantes que fizeram com que uma visão fosse de que a espécie é egoísta, autocentrada, maximizadora, competitiva. Algumas coisas remontam à Revolução Industrial,
algumas coisas remontam até a psicologia tentando se definir como ciência, né? E aí aqueles momentos da história da psicologia em que ela diz que estudar as emoções, por exemplo, não era possível e no que coloca, imagina, separar a emoção do estudo de quem somos, né? O que que a gente faz com a interpretação da natureza humana, né? A filosofia, o pós-guerra, né? Você pega durante guerras e no pós-guerra, como que você vai ter uma visão otimista da nossa espécie, né? A gente automaticamente cai numa visão pessimista. Só que ao mesmo tempo, se você for olhar, inclusive dentro da própria guerra, você tem grupos, esses grupos estão cooperando entre si, né? Então, aí a gente vai entrar daqui a pouco até numa discussão, né? Com quem a gente coopera e com quem a gente compete. Então, assim, a natureza humana ela não é tão trivial do jeito que algumas pessoas olham, né? A gente tem agora, né? Sobreviveu, algumas pessoas sobreviveram, muitas faleceram, infelizmente, à tragédia do Covid-19. E o que será que essa tragédia ensinou pra gente em termos de competição e cooperação? Desculpa. Eu acho que tem nos ensinado cada vez mais a necessidade de comportamentos de cooperação em larga escala, porque os desafios agora estão se tornando cada vez maiores. E você falou uma coisa muito interessante, porque pensar em cooperação ou competição depende do contexto, né? Então, essa pergunta, novamente, muitos filósofos vinham com questões que você pensa hoje em dia, cara, até a pergunta já está errada, né? Uhum. Então, será que somos egoístas ou cooperadores? Depende, cara. Exatamente, já é uma visão errada na largada, né? Alargar. Na largada, o sujeito já tá partindo que a gente é bom ou mal, É uma coisa. egoísta ou altruísta. O povo tem a visão bem chapada das coisas, né? Assim, Tem muita gente chapada. E aí você vê que, na verdade, é um pouco mais complexo. E eu acho que existia essa cooperação em pequenos grupos, mas as questões de comunicação de larga escala, de internet, desse olhar cada vez mais para o outro e outros bem diferentes da gente, né? Uhum. Tá nos trazendo uma reflexões de pensamento um pouco mais largos e maiores de que somos parecidos, né? Mesmo um cara na Finlândia ou nos Estados Unidos, um cara numa quebrada ou no bairro chique, às vezes tem necessidades parecidas. Uhum. Muitas vezes, né? Sim. E eu acho que isso está trazendo também uma reflexão importante, porque existem desafios globais atuais que exigem operações de larga escala. Tá. A Covid é um exemplo, né? Claro, a Covid a gente pode considerar um dos maiores experimentos sociais da nossa geração, né? A gente foi imerso num grande experimento sobre comportamento, né? Enquanto não tinha vacina, só restava a gente usar máscara, se isolar, né? E quando a gente começa a falar disso, o isolamento, por exemplo, ele exige uma coisa que é distinta da competição, que é o autossacrifício, né? Você se sacrifica para o outro quando você está se isolando. Alguém pode falar, está se isolando porque quer se proteger da doença. Mas será que está se isolando só porque quer se proteger da doença ou no que se isola está se protegendo da doença e ao mesmo tempo ajudando a coletividade toda? E alguns estudos resolveram testar, né, Gabriel, essas coisas todas. E a própria observação de como os países lidaram com isso ensinou muito sobre isso pra gente, né? Se a gente for olhar, por exemplo, na Nova Zelândia, a primeira-ministra, ela sinalizou desde o início a necessidade de que as questões políticas não fossem tão importantes, porque era um grupo só, né, era um país só, né? E a Austrália, um pouco diferente, estava valorizando a questão individual. E aí a gente vê a trajetória que cada país tem. Aí, de repente, vários países começaram a perceber que não, a mensagem tem que ser uma mensagem coletiva, né? De ajuda. Deu uma engasgada aqui. E falar, calma, Temer, né? Então, de uma ajuda coletiva, a gente foi aprendendo muito isso. E a gente fez um estudo em larga escala, depois a gente coloca o link na descrição do podcast, em que a gente olhou quais fatores eram os melhores preditores de apoio às políticas públicas durante a Covid, ao uso de máscara, ao isolamento, e um deles foi uma visão de identidade no país, né? O quanto eu me vejo brasileiro, o quanto isso é importante para mim, e quanto mais isso era saliente, mais as pessoas apoiavam, né, as políticas públicas. Aqui cabe um parênteses, né? Uma coisa é a identidade que eu tenho com o país, outra coisa é aquele patriotismo exagerado que às vezes a gente vê que vai para um outro caminho, né? Que vai para um caminho da destruição do outro grupo. Esse caso não. É o que é de saudável em ser
um grupo, né? O que é saudável em valorizar a coletividade. E a gente encontrou isso em vários países que a gente estudou mais de 60 países, né? Então acho que a Covid foi um experimento trágico, muito triste, mas que mostrou e trouxe talvez alguma lição sobre a importância de, da cooperação, né? Sim, e aí, além do nacionalismo, também acho que identificamos outras questões como questões morais, né? Que eram preditoras Uhum, desse comportamento de cooperação. E a gente pensa, né? O ser humano é um bicho moral. A gente está o tempo todo pensando nessas relações e no uhum, outro, né? uhum, E tu falou da Covid, um discurso que eu ouvi muito era tipo assim, cara, eu até fico preocupado em pegar a doença, mas me preocupa muito mais passar a doença para alguém uhum, do que eu ficar uhum, doente. Se eu ficar uhum, doente e me lascar, eu me lasco uhum, sozinho, me uhum, resolvo, mas eu não uhum. quero ver ninguém se lascar por minha causa. Exatamente. Tem um estudo da Molly Crockett, que é uma professora da Universidade de Princeton, muito interessante nesse tópico que você trouxe, Gabriel, que ele foi antes da Covid, mas era com doenças infecciosas, e a ideia era ver o quanto as pessoas estavam dispostas a ficar em isolamento quando estivessem doentes, e aí ela criou dois cenários para comparação. Um, no qual ela, indo trabalhar, ela ia trabalhar doente, mas ela não tinha nenhuma informação de quem ela ia contaminar, de quem poderia ficar doente, enfim. Aí eles avaliavam quantas pessoas, por exemplo, estavam dispostas, ok, eu vou trabalhar mesmo doente, eu preciso trabalhar, eu não quero ficar em casa e tal. E na outra condição, ela avaliou o quanto essas pessoas estavam dispostas a ir trabalhar mesmo doentes, sabendo que na sala dela, ela compartilhava a sala com pessoas mais velhas e com alguns problemas de saúde que, caso elas fossem contaminadas, isso se complicaria e colocaria em risco. E aí é muito interessante que você vê pessoas quando estão nesse enquadramento de uma situação em que ela ir vai ser muito prejudicial para algumas pessoas, ela opta em não ir. Então é uma visão que mostra o quanto a gente tem uma preocupação de fato legítima com o outro e não só com consigo, né? Sim, e é interessante isso, tu falou, a visão da economia que tu passa no modelo mais racional e egoísta, até economistas atuais que falam que nós exibimos uma preferência social, né? Uhum, Então você fala assim, maximização de ganhos. uhum, Certamente quem faz alguma coisa quer sempre melhorar seu estado. sim, Agora a pergunta é, o que é o ganho para alguém, né? isso. Então, às vezes, você pensar, uma pessoa está com fome, Aham, ela comer vai melhorar seu estado. Mas uhum, se ela está com fome com alguém próximo a ela, também com fome, o filho dela, sei lá, uhum, uma pessoa que ela gosta, para ela, às vezes, dar para aquela pessoa a comida e uhum. ver aquela pessoa comer é um ganho muito maior do que ela comer um prato sozinha. Exatamente. Aí você trouxe um ponto interessante e que tem muita literatura que é onde junta comportamento, psicologia e economia, né? Porque se a gente for olhar essa visão egoísta, maximizadora na economia, gerou até um termo que é o Homo economicus, né? A nossa espécie seria capaz de computar todas as variáveis, escolher a que melhor maximiza o nosso ganho. E aí muitos economistas adotam essa visão de mundo, inclusive, para pensar as políticas, né. Por isso tem muita coisa dando errado atualmente. E aí tem alguns jogos econômicos, né, que ajudam a gente a explicar um pouquinho por que que algumas pessoas estão errando muito nisso. Tem um jogo que a gente usa muito aqui, nas pesquisas que eu, Gabriel e outros a gente faz aqui, que é um jogo chamado Jogo do Ultimato. Então imagina o seguinte, eu tenho R$ 100 e eu chego para 2 pessoas que não se conhecem. Então imagina, eu pego aqui o Gabriel e a Bia. Aí eu chego para os dois e falo: "Olha, eu tenho R$ 100, eu vou colocar os R$ 100 na mão do Gabriel e o Gabriel vai ter que fazer uma oferta de divisão desse dinheiro para a Bia". A divisão ele pode falar assim: "Ah, fica 90 para mim, 10 para você, fica 50 para mim, 50 para você". Você que está escutando, que oferta que você faria? Eu imagino que boa parte de quem está escutando vai falar algo como 50-50, 60-40. Se você pensou em respostas como essa, você já está mostrando por que que o modelo homo econômico está errado. Sim. Porque se você pensou em 50-50, 60-40, significa que você não está só voltado para o próprio ganho, você está preocupado com o ganho do outro. Nesse jogo, a gente fala assim: olha, quando você falar 60 para mim, 40 para ela pode falar assim: "Eu não aceito", e não vai ter barganha, né, o jogo vai acabar. Ou seja, se você oferecer um determinado valor que ela não aceitar, você perde.
Mas se o Homo economicus está certo, você vai pensar o seguinte: se eu sou maximizador, ela também é. Então, ela sendo maximizadora, ela também sabe que eu sou. Então, qualquer oferta que eu fizer para ela que não seja zero, ela vai aceitar. É melhor alguma coisa do que nada. Então, se ela me oferecer 10, com 10 eu compro uma coca e uma coxinha. Por que que eu vou falar não, né? Só que o que a gente vê na prática é que não funciona desse jeito, né? A gente tem uma série de estudos aqui, vários grupos têm, o que a gente encontra é as pessoas tendem a oferecer coisas que são mais justas, e quem responde tende a não aceitar aquilo que é injusto, mesmo deixando de ganhar. Isso tem um nome, né, Gabriel? Tem um nome chamado de punição altruísta. Primeiramente, não, aversão à iniquidade é o primeiro ponto, Aversão à iniquidade. que Isso. vai levar ao comportamento de punição altruísta. O que é a aversão à iniquidade? A gente tem raiva de situações injustas, de distribuições mal feitas, e isso seria algo muito automático e emocional até, uma resposta bem rápida a situações de injustiça. Uhum. E isso levaria ao comportamento de punição altruísta, que seria o Paulo Roger. É quando você está punindo o outro pensando num bem maior. Você deixa de ganhar para punir o outro, mesmo que esse outro não vá mudar naquele momento, mas pensando num efeito mais amplo. Na verdade, por trás disso, não é nem que você está pensando em toda essa cadeia do ponto de vista consciente, mas essa ação, muitos teóricos discutem, está na base de como foi sendo o processo evolutivo de seleção da nossa espécie, que chegou nessa configuração que sim, a gente compete, mas sim, a gente coopera bastante. Imagina só, para pensar uma espécie em que as pessoas tipicamente fossem egoístas, fossem maximizadoras e não tão preocupadas com o outro. Até onde, quando essa espécie duraria, né? Então, um jogo como esse, ele ensina muito pra gente, né? Porque ele mostra que essa ideia do Homo economicus, ela é um pouco furada, né? Ela não é uma ideia que se sustenta na realidade. A gente vai ter um episódio em breve sobre amizade, e aí a gente vai contar o que acontece com esse jogo quando você está interagindo com um amigo. Uma pista, imagina como que funcionam sociedades familiares, né? Empresa familiar, imagina casamento, como que funciona quando você tem agora relações de confiança com alguém. Então isso a gente vai discutir muito num episódio sobre amizade. Então aqui é um spoiler. Se a gente conseguir manter esse podcast, né, Gabriel, por muito tempo, Boa. vai chegar nesse episódio. Para manter, pessoal, continua escutando a gente e segue a gente no Instagram. Eu tenho certeza que vai rolar uma pergunta que é: onde é que tem a coxinha e Coca-Cola por R$10? Onde tem a coxinha? Hoje em dia R$10 tá. Com R$10 tá difícil de comprar uma coxinha e uma Quem me Coca-Cola. pergunta. É mesmo, eu também não sei, Gabriel. Tá difícil, né? Mas foi bom exemplo. Foi bom, foi bom. É que eu dei esse exemplo há muito tempo, né? Eu só não fiz a correção, eu não ajustei a inflação. Pode Enfim, corrigir que eu preciso corrigir esse valor. A coxinha e uma coca. Aqui na padaria aqui perto não tá, não tem tá nem mesmo, coxinha né? nem coca, né? Não tá mesmo. Aliás, a gente precisa ver se eles não querem patrocinar o nosso podcast, né? Pelo menos falar de buchinho cheio, né? Exatamente, a gente fala o nome deles aqui, eles ajudam a gente paga Sim. as contas, acho que seria uma boa. Ô Gabriel, aí uma coisa interessante que eu acho que a gente pode voltar, no começo do podcast, quando a gente estava falando sobre cooperação, a gente citou o nosso amigo iluminista Adam Smith, Riqueza das Nações, que com aquela visão bastante peculiar sobre quem somos, influenciou uma geração e muitas gerações de economistas e pensadores, né, com essa visão de que o sujeito está mais interessado em ganho próprio, né? Mas tem um detalhe nessa história que acho que é quase que uma pegadinha para aquele pessoal que só leu o rodapé do Adam Smith, né? E olha, Amigo economista, não fica chateado com isso que eu estou falando, mas se você só leu Riqueza das Nações, você tem uma visão incompleta do pensamento do Adam Smith e talvez você tenha uma visão incompleta de quem somos como espécie. Por quê? O próprio Adam Smith escreveu Teoria dos Sentimentos Morais. É um tratado praticamente de psicologia, empatia, algo que ele chamou de sympathy. Então, assim, a necessidade do cuidado e a preocupação com o outro. O Adam Smith foi um dos precursores dessa ideia da empatia. E aí, se a gente pega os dois livros do Adam Smith juntos, quase que a gente vai mostrando que a faceta da natureza humana não é uma só, né? Essa complementariedade entre
um elemento mais competitivo, mais voltado para si, mas preocupado com o próximo. Isso é interessante, porque faz pensar que é isso. Nós temos as duas disposições para ser, né, uma pessoa que compete ou que colabora, dado questões de contexto, dado, né, situações, por exemplo, de recursos, dado questões de proximidade. E o Adam Smith fala um pouco sobre isso, né? Então você teria o cara que é o comerciante e fala assim, o cara que vai produzir o pão, o leite, está interessado em um ganho pessoal. Ele não vai dar para você comida porque ele gosta de Porque você. ele gosta de você, É. exato. Mas ele fala na teoria das emoções morais que uma pessoa ela se compadece, ela fica feliz com o bem-estar do O outro, bem-estar do outro. né? Então, assim, é possível ter as duas coisas convivendo. É possível. E aí nisso que a gente vê a mudança, por exemplo, nos últimos anos, de como se avalia bem-estar, né? Porque quando a gente pega algumas décadas e vai olhar como as pessoas falam sobre o bem-estar das nações, das pessoas, dos grupos, era basicamente considerando indicadores econômicos, né? Então, você tem medidas que são econômicas. E aí, alguns institutos começaram a avaliar outras coisas. Você pega o Gallup, por exemplo, para olhar bem-estar, ele incluiu medidas mais de relacionamento. Então, você se sente pertencente a um grupo? Você sente apoio do seu grupo? Você apoia o seu grupo? Você gosta do lugar? Então, começa a dar essa dimensão agora mais social da história. E que, de novo, a gente vai ter um episódio só sobre amizade para mostrar, inclusive, a relação entre os vínculos sociais, o bem-estar, e aqui eu me refiro não só a um bem-estar mais psicológico, mas a um bem-estar físico, né? Tem alguns livros e alguns trabalhos, algumas pesquisas muito interessantes que mostram como a amizade é um dos principais preditores de boa saúde, né? Sim. Então esse é um ponto importante. Gabriel, a gente está falando muito de cooperação e acho que já ficou claro para todo mundo essa faceta, né, que a nossa espécie tem, cooperativa. E talvez fosse interessante a gente trazer um pouquinho dos elementos de neurociências dessa história, né? Isso acho que é importante, Eu né? acho que é importante, afinal, esse podcast Tem um ele cérebro na cara, né? sério, tem um monte de bonequinho lá. Pessoal que está escutando, se vocês quiserem um bonequinho personalizado, faz um comentário nos nossos posts, a gente vai tentar montar um bonequinho para você. Então, a turminha da Ruth, aqueles personagens, eles compõem a turminha da Ruth. Já tem alguns. Se você gostar do podcast, gostar do bonequinho, quiser um daqueles, faz um comentário, a gente prepara. Mas enfim, aquele cérebro ele mostra alguma coisa, né? Um podcast que fala de psicologia, mas também fala de neurociências. Então, tem estudos, Gabriel, sobre neurociências e cooperação? Tem demais. Primeiro falar que temos uma série de regiões, até sistemas, né? Série de sistemas envolvidos com processos sociais. Desde processos ligados à percepção, né, e compreensão do outro, então questões de o que o outro está pensando, o que ele quer, questões de atenção, até sistemas que seriam envolvidos com questões muito básicas e até, o primeiro ponto, pareceriam individuais, que é o sistema de recompensa. Ou seja, é um sistema que detecta estímulos no ambiente que seriam relevantes, recompensadores, e orienta o comportamento em direção a essas coisas. Né? E você pensa, tá, o que é recompensador para o sujeito? Comida, dinheiro. Mas esse sistema também ativa para reforço social, para relações sociais. Então, a pessoa que dá uma colaboração, como posso falar? Qual o termo correto disso? Quando ela faz uma doação. Uma doação. Não é isso que você quer É isso falar? que eu queria falar. Eu não sei, é isso? Faz tempo que eu não dou nada pra ninguém. Então, ninguém. Entendi. O cara falando em cooperação. Não, eu tô brincando. Isso é nada cooperativo, né? Uma doação, então. A pessoa estava precisando tomar banho, lá o seu vizinho sem luz, bateu na sua porta, você nem abriu. Falei, não, esse cara. Esse cara não. Não. Mas isso que você falou é importante, a gente vai ter que discutir uma hora, porque competição e cooperação, elas dependem também do grupo. Isso vai ser um capítulo do nosso podcast bem, bem específico sobre empatia e grupo, cooperação e grupo, com quem a gente ajuda. Inclusive, Paulo Borges, esse sistema de recompensa que nós temos, então ele também está associado a processos sociais e, claro, situações de cooperação no geral tendem a ativar esse sistema porque são recompensadoras. Que sistema é esse, Gabriel? Deve ter um pessoal de neuro querendo saber. Sistema mesolímbico cortical que tem como base o neurotransmissor dopamina. Que né? coisa bonita. Bonito, né? Falou. E envolve áreas do mesencéfalo, falou do área do córtex pré-frontal,
áreas do striatum, né? Então, regiões próximas, como a parte dorsal ou ventral do striatum. Uhum. Então, são essas regiões e elas detectam, então, coisas boas no ambiente e também, teoricamente, ela detecta coisas aversivas. Uhum. Então, leva o comportamento em direção a coisas apetitivas e Uhum. com outra coisa. Outra coisa. Para quem está escutando e não é da área de neuro, então todos esses termos, então basicamente a ideia é o seguinte: nosso cérebro ele tem várias estruturas. Uma das coisas que a gente olha não é só a estrutura em si, mas são os circuitos. Então, quando o Gabriel falou assim, o sistema mesolímbico cortical, é quase como falar assim: eu vou pegar a estrada Rio Santos, ele está pondo todos os caminhos. Então, o mesolímbico cortical a gente pode dividir em várias partezinhas. Tem uma parte lá do mesencéfalo, tem uma estrutura que é muito rica em células que produzem dopamina. Essa estrutura chama substância nigra. E aí ela produz dopamina e ela está numa cadeia mesolímbica, então ela vai em direção a estruturas do que a gente chama de sistema límbico, corticais, porque depois ela chega no córtex, então tem todo um trajeto, né? E aí o nosso sistema, a gente tem vários neurotransmissores, e muito importante para essa discussão de sistema de recompensa é a dopamina, que, como o Gabriel estava falando, é um sistema muito central para o processamento, por exemplo, de informações como estímulos apetitivos e coisas muito primárias. Então, alimentação, né, hidratação, coisas bem básicas. Que depois a neurociência cognitiva começou a mostrar que esses sistemas também eles eram muito interessantes para indexar reforçadores mais secundários, como, por exemplo, o dinheiro. E aí surge até a ideia do valor subjetivo, né? O ganho ele é subjetivo, depende daquilo que é importante para você. Sim. E aí, isso que o Gabriel trouxe agora, que é essa área mais nova das neurociências, que é a neurociência social, que é uma das coisas que a gente faz muito, traz essa ideia de que, para além dos primários e desses outros reforçadores também, como o dinheiro, a doação e a cooperação também reforçam esses sistemas, né? Sim. E isso vai ficando muito interessante e ativam essas mesmas estruturas que ele comentou, como o ventro medial do pré-frontal, estruturas ventrais do estriado, como caudado e putamen, várias estruturas que são muito importantes nisso. E aí vai mostrando como o cérebro é bonito, né? Porque a gente tem funções que a princípio alguém fala, o cérebro deve ter uma área só para isso, uma área só para aquilo. Não, é quase filosófico, né? Você tem uma função de sinalização de estímulos que é processada por regiões, por circuitos, pelos mesmos circuitos. Tu sabe que tem uma discussão interessante na psicologia, que era a ideia de se o contato social era um reforçador primário, algo que já nascíamos com isso, Uhum. ou secundário. Então existia uma linha de pensamento que falava assim, tá, o bebê tá ali no contato com a mãe porque tá interessada no leite, né? Não tem nada a ver com toque. E aí acho que foi o Harley que foi estudar isso com primatas, né? Isso. Que fez esse experimento é triste até, mas eu vou falar para vocês, tá? Então tem a mamãe, que é uma mamãe de madeira, De arame, acolchoada, a acolchoada de madeira, e tem a outra de arame, De arame. que tinha comida nela, que é o leite, né? E a questão é, tá, vamos saber para onde o macaco vai. Se vai querer comida e foi com a mãe de arame ou com a mãe acolchoada. E ele ficava boa parte do tempo com a mãe acolchoada e só ia para a mãe de arame quando tinha fome. E aí tem uma série de estudos posteriores que vão mostrando a importância do contato social, inclusive para o desenvolvimento da cognição. Exatamente. E aí o caso das crianças da Romênia, dos órfãos da Os Romênia, né? órfãos da Romênia. Que só tinham comidinha para eles, não tinham contato social, estímulo social, e você viu então problemas no desenvolvimento cognitivo. Cognição social, linguagem, enfim. Isso que você está trazendo, Gabriel, é bem importante porque ele faz a gente refletir, inclusive, sobre um clássico da psicologia, que é a pirâmide de Maslow, né? Se a gente for pensar a pirâmide de Maslow, imaginem quem está escutando um triângulo e a base são necessidades fisiológicas, depois são necessidades sociais. E aí, à medida que você vai subindo, cada partezinha vai sendo para coisas mais sociais, prestígio, autoestima, mas a base da pirâmide, que seria a ideia é o seguinte: eu não conseguiria sobreviver sem isso, por isso necessidades básicas seria o fisiológico. Quando a gente vem para essas discussões, essa pirâmide, na verdade, ela precisa ser vista, porque a base dela é o vínculo social. Na nossa espécie em particular, porque se a gente for pegar, por exemplo, uma cobra, tá lá o ovo, a cobra no que nasce, não tá a mamãe cobra esperando ela para dar alimento, ela nasce e já se vira. Ele nos 30. Agora imagina a gente, o bebezinho nasceu e você larga. Não vai sobreviver sozinho, porque ele não vai ter como. Então, para dar conta da necessidade fisiológica, ele depende do cuidado
e do vínculo social. Tá. E aí isso vem antes. E Já aí, testei com o Romeu e realmente, assim, passou um dia e ele não conseguiu se virar sozinho, não. Então, realmente. espera aí, Gabriel. Você testou com o Romeu. Explica direitinho o que você fez com Deixa ele. ele ali, tenta saber assim, ó, cara, se desenvolve rápido aí, dá teu jeito. Tava testando, eu sou um cientista, Paulo Bosch. Eu tô brincando, gente. Não, não, isso que eu falo. Ó, deixa eu te falar uma coisa, Gabriel. Vai que uma assistente social tá escutando o programa. Vai ligar no conselho tutelar, vão bater na sua porta, vão te acusar de maus tratos. Eu tô brincando, gente. O Romeu vai ser até bem manhozinho, porque ele dá muito carinho pra ele. Porque eu sei da importância do carinho. Exatamente. Né? E mais uma outra história também, você falou da atualização da pirâmide de Maslow, e eu descobri que uma das coisas mais importantes quando fiquei no escuro era o Wi-Fi, cara. Então a base da pirâmide é o Wi-Fi, depois vem necessidades fisiológicas, o banho ficou muito depois do Wi-Fi, cara. O banho, eu percebi hoje. Eu não sei se o som, talvez as pessoas percebam pelo som. Eu tô tentando ficar um pouco distante do Gabriel. Eu acho que ele tá uma semana sem tomar banho. Mas o Wi-Fi tava bom. Tá passando Wi-Fi. E aí bom. é isso. E tudo bem, Paulo Borges, o cheiro humano O cheiro humano. é horrível, tô brincando, é muito ruim. Não. Então, eu acho que pensar nessa questão da importância do contato social, e é isso, porque só sobrevivemos porque cooperamos. E, inclusive, assim, isso acontece a cada vez que uma criança nasce. Uhum. Ela só sobrevive porque cooperamos. Cooperamos. Eu acho que você fechou muito bem o tópico, Gabriel. Acho que essa se ficar como mensagem final, tá excelente. A gente tá chegando ao final, Gabriel, do nosso segundo episódio. Da outra vez a gente ficou falando, será que a gente tá falando entusiasmado? Não tá? O que você achou? Alguém te falou sobre isso? Porque eu recebi uns feedbacks sobre o meu nível de entusiasmo. Bom, me falaram que me achava engraçado, mas eu não contei nenhuma piada em nenhum momento, mas eu não falaram não. É natural isso. Natural. Sua graça é espontânea. Mas comentaram do jeito de falar? Comentaram. Olha, o meu amigo Michel e minhas amigas Iris e Betânia, é verdade. Eles falaram que gostaram muito do jeito entusiasmado, do jeito empolgado. Michel, inclusive, falou muito sobre Ana Maria e Galvão Bueno, essa mistura. Ele fala sobre o Galvão Bueno. Porque a gente falou que ia ser essa mistura de Galvão Bueno com Ana Maria. Porque vocês ficaram conversando sobre Galvão Bueno e Ana Maria, foi onde? Não, a gente que falou. Tá, não, porque ele fala assim. Você tá sem dormir, né? Não tô lembrando. O Michel falando sobre isso, falei que papo estranho, né, cara? Acho que ele gostou. Não, realmente a Lid comentou que gostou bastante da sua voz e da forma de narrar. Então, Lid, muito obrigado. Ela assistiu quanto? Ouviu quanto? 5 minutos? Os primeiros 5 minutos. Os primeiros 5 minutos. Tá muito bom. Eu tentei que minhas filhas ouvissem também. Elas ouviram um bocadinho. Mas gostaram? Gostaram. Acho que gostaram, né? Elas gostam do pai, né? Acho. Bom, muito bom. Muito bom. Pessoal, olha, espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio. A gente ficou muito feliz de ver tanta gente interessada no podcast. Então, continuem escutando. A gente está com o canal, né, com esse podcast, que agora já está em várias plataformas. Então ele está na Apple, na Spotify, vai entrar logo logo no Google Podcast e ele está também no Podbean. Mas talvez a melhor forma seja seguindo a gente no Instagram, porque lá no Instagram a gente vai manter os posts, vai manter as atualizações. Então, ou você ativa para as notificações da tua plataforma de podcast te avisar quando entrar um episódio novo, ou também segue a gente no Instagram. No Instagram, o divertido é que a gente vai tentar criar uma comunidade mesmo em torno desse nosso podcast, que fale desses tópicos e com possibilidade de interação, de vocês mandarem comentários, sugestões para programas futuros, né? Igual a gente comentou, a gente vai ter um programa aí de inteligência em outras espécies já proposto por algumas pessoas, enfim. Então é interessante às vezes ir para o Instagram para participar mesmo, participar ativamente, que a ideia é essa construção cooperativa, né, Gabriel? Vamos cooperar com todo mundo. Gabriel, muito obrigado aí. Fala. Vamos cooperar também, porque tu falou na vez passada de uns livros legais no outro episódio. Verdade. Tem alguma recomendação de leitura? Tem algumas recomendações boas de leitura, eu vou colocar lá no link do nosso podcast, na descrição.
tem alguns livros muito bons, tem um que chama Super Cooperators, eu vou colocar lá para vocês lerem o livro e depois vou dar algumas outras dicas também. Legal, tem o Humanidade também, que vou te passar, tu coloca lá junto. Humanidade. Eu acho que é isso, não posso estar errado. Mas... Aí a gente coloca certo. Pronto, muito obrigado. Legal, obrigado pessoal e até a próxima. Gabriel, até a próxima. Até a próxima, Paulo Borges. Obrigado, pessoal. Valeu! Abraço.